Ó, você sabe qual é o principal fator que impede você, como paciente, de melhorar de uma dor crônica? Aquela dor que já passou de mais de 3 meses? Eu vou te dizer aqui agora. O principal fator que mais atrapalha a sua recuperação é a busca por especialista. Hã? Como assim, Caio? Vou te explicar. Quando a gente procura um especialista, a gente infere que aquele profissional é o correto para tratar nosso problema. E aí eu vou destrinchar algumas áreas da fisioterapia aqui. Na fisioterapia, o profissional pode se especializar em terapias manuais, como osteopatia e quiropraxia, em técnicas de movimento, como Mackenzie, PNF, em técnicas posturais, como RPG ou isostretching, em técnicas de controle de movimento, como Pilates, né? Existem especialidades como a dermatofuncional, a neuro, a uroginecológica. Então, na medicina é a mesma coisa. O médico ele se forma clínico geral para fazer uma residência, por exemplo, em ginecologia e obstetrícia, para dentro da ginecologia e obstetrícia ser subespecialista em alguma doença. Vou para ortopedia para ficar mais claro para você. O cara se forma clínico geral, faz uma residência em ortopedia e traumatologia e uma subespecialização em cirurgia de coluna, né? Então, existe o especialista na área que você precisa? Existe. Eu não estou dizendo que não existe. O que eu estou te dizendo é um exemplo. Eu estou com a dor abdominal e essa dor abdominal é aqui no meu hipocôndrio esquerdo superior. Por estar em cima do meu estômago, eu raciocino que o problema é no meu estômago. Para onde eu vou? Para o gastroenterologista. Só que ao chegar lá, eu faço endoscopia digestiva alta, eu faço alguns exames de sangue, ele me bota o inibidor de bomba de prótons, ele faz uma recomendação alimentar e me manda para o nutricionista. Eu vou para o nutricionista, sigo uma dieta e não melhoro da minha dor abdominal esquerda. Aí eu vou num clínico geral, o médico clínico. O médico clínico me examina clinicamente e suspeita de um cálculo renal. Olha só, o médico clínico vai lá e passa um ultrassom das vias urinárias e confirma que eu tenho uma pedra nos rins. A partir daí ele me direciona para um nefro, no nefro eu faço uma litotripsia. Qual que foi meu erro? Eu julguei que conheço o meu problema, porque meu avô teve, porque meu pai teve, porque minha mãe teve, porque meu vizinho teve, e assumi que eu precisava de um gastro, quando na verdade eu precisava era de um médico clínico geral. Ele ia me investigar e ele ia definir qual era a fonte principal do meu problema, para aí sim eu ser encaminhado a um especialista. É muito diferente você, como paciente, buscar direto o especialista ou buscar o médico clínico. Agora vamos voltar para a fisioterapia, principalmente a minha fisioterapia, que é a especializada em dor, da área músculo-esquelética. Beleza? Fica comigo até o final para entender o raciocínio. Eu escuto por aí que quiropraxia é bom, é gostoso, que liberação miofascial resolve tensões musculares. E eu, como leigo, que não sou da área médica nem de fisioterapia, eu assumo que minha dor cervical é por causa de uma tensão no trapézio. Eu assumo que minha dor no joelho é por causa de um menisco rompido, por causa de uma tendinopatia, por causa de uma condromalácia. Eu estou assumindo o risco de errar no meu próprio cuidado à saúde. Sabe por quê? Porque quando eu vou direto no osteopata, porque minha avó disse que é bom e minha avó tem um problema igual ao meu, que eu acho que é igual ao meu, uma dor lombar naquela região ali, muito parecida com o meu caso, aí eu vou no osteopata porque o osteopata melhorou minha avó. Eu vou nele também. Eu recebo todo aquele tratamento maravilhoso que é gostoso de receber e vou percebendo ao longo do tempo que na osteopatia, na quiropraxia, eu tenho uma melhora absurda no primeiro contato. Depois essa melhora vai diminuindo no segundo, no terceiro, no sexto. Eu já começo a não ter efeito da técnica e o cara não tá me ensinando o que eu tenho que fazer para não depender dele. Eu tô dependendo dele para ter alívios momentâneos e não para ter controle da dor. Aí qual que é a minha sacada? Vou tentar a acupuntura dessa vez.
Vou no acupunturista e mais uma vez tem uma melhora substancial no primeiro contato e essa melhora vai reduzindo no segundo, terceiro. Quando chega no sexto eu já não sinto nem mais nada. Eu tô sem dor enquanto tô com as agulhas, quando eu saio do procedimento eu volto a ter dor. E eu não posso me aplicar a acupuntura. Então eu fico mais uma vez dependendo daquele profissional. Quando eu vou pro Pilates eu me sinto muito bem na aula. Depois da aula eu tô pior. Toda generalização é burra. Eu não estou falando que todos os casos são assim. Eu estou convidando a enxergar uma dor que passou de 3 meses por um outro prisma. Sabe por quê, pessoal? Dor é sensação, emoção e pensamento. E todas essas ferramentas que eu acabei de falar aqui, todas essas técnicas e especialidades só tratam a sensação. Eles não investigam o ambiente que você está inserido, o contexto que você está inserido, a sua história de vida, com quem você mora, se você é casado, se você tem filho, como é que está no trabalho, como é que está nos relacionamentos, o que é que você faz de lazer. O contexto não é investigado porque você está procurando um especialista e o especialista, infelizmente, é tecnicista. Ele aprende técnicas, técnicas e mais técnicas para te entregar técnicas, técnicas e mais técnicas, na ilusão de que vai te dar resultado. Você sabe o que é resultado no tratamento da dor crônica? É um paciente com artrite reumatoide entrar em remissão completa do problema e ter uma vida extremamente funcional, porque seguiu a fisioterapia até o final e porque seguiu a orientação do fisioterapeuta para ir no nutricionista, seguiu o nutricionista para ir no nutrólogo e os 3 profissionais trabalharam em conjunto e ela melhorou absurdamente. Você sabe o que é controle no tratamento da dor? É um cara que tem uma dor lombar irradiada para a perna há 10 anos, que já foi em especialistas em todos os cantos do país e só escutou que o caso era cirúrgico porque ele tinha hérnia de disco. E realmente ele tem hérnia de disco, a hérnia de disco está ali na ressonância. Só que o problema dele era um problema de movimento na coluna vertebral. Então por que que você, que está com dor crônica, está com dor há mais de 3 meses, que não sofreu trauma, queda ou acidente, está errando ao buscar o especialista? Quando você vai no osteopata ou no acupunturista, você já entendeu o processo. Quando você vai no Pilates, você já entendeu o processo. Quando você vai no RPG, é a mesma coisa. Postura não é causa de dor. Sua dor que já passou de 3 meses não é por causa de inflamação, você já tentou anti-inflamatório com médicos, já tomou corticoide, tomou Dodecadron na emergência, sentiu o milagre divino, porque quando você toma corticoide você praticamente melhora absurdamente e não sente nada. Passou 3 semanas, a dor voltou pior ainda porque o corticoide estava mascarando o seu problema. Dor crônica não é por inflamação no tecido que dói. Dor crônica não é porque seu músculo está fraco e precisa fortalecer na academia. Dor crônica não é porque o seu core está instável e você precisa fortalecer o core ou o powerhouse na academia, no Pilates. Dor crônica não é porque sua postura está errada e você precisa corrigir. Dor crônica não é porque você está encurtado e precisa alongar. Dor crônica, as coisas que fazem uma dor se perpetuar por mais de 3 meses são processamentos mal adaptativos do sistema nervoso central, influenciados pelo contexto, ambiente e relações interpessoais, influenciados pela sua carga de responsabilidade na vida, influenciados por tantos fatores que num vídeo como esse eu não sou capaz de te explicar. Nenhuma consulta eu consigo explicar tudo para o paciente. O paciente vai entendendo tudo durante o processo do tratamento. Então, quando você vai no fisioterapeuta clínico, que é especializado em dor na área musculoesquelética, esse cara, ele tem a ferramenta de exercício, ele tem a ferramenta de terapia cognitiva / educação e neurociência da dor para te explicar por que tá doendo, o que influencia na sua dor, e você finalmente entender o seu problema de uma forma que nenhum profissional antes havia te explicado. Esse cara detém a ferramenta de movimento para prescrever para você o exercício específico ou o exercício geral totalmente diferente do que os RPGs, os pilates, as academias. Não é melhor nem pior. É específico para você que tem dor crônica. Esse cara, ele não vai ficar refém de uma técnica para te tratar. Ele não vai te colocar só na mesa para fazer osteopatia e te instalar todo. Ele não vai te colocar numa maca para botar acupuntura em todas as partes do seu corpo, para você não sentir nenhuma dor durante e depois sua dor ficar voltando. O erro começa em você.
Quando você entender que dor crônica é sensação, emoção e pensamento, você vai procurar profissionais melhores e não tecnicistas. Você vai parar de assumir que acha que vai melhorar com determinada especialidade e vai começar a procurar o clínico para entender como melhorar. Eu vou te contar um caso aqui de uma paciente muito querida, que seguiu o sistema por muito tempo e teve um problema cronificado. Essa paciente ela tem 68 anos e há 15 anos foi diagnosticada com enxaqueca crônica. Dor de cabeça todos os dias, incapacitante. Foi afastada do trabalho antes do período de aposentadoria. Começou a ter seu senso de utilidade rebaixado porque não estava fazendo o exercício profissional que ela ama fazer. Passou em 3 neurologistas, nenhum deles era cefaliatra, que é o especialista em dor de cabeça. Recebeu o diagnóstico de enxaqueca nos 3, tomou antidepressivos, ansiolíticos, indutores do sono, medicamentos analgésicos, opioides, e foi se sentindo cada vez mais letárgica. Ela dormia muito bem, sem dor, acordava totalmente letárgica, lenta demais, sem conseguir funcionar no resto do dia e com a dor voltando com o passar do tempo. Ela acordava bem e aí dava 10 da manhã, dava meio-dia, a dor começava a voltar e ela se entupia de remédios de novo. Até o ponto dela ficar constipada num nível que ela precisou internar no hospital para fazer lavagem para conseguir defecar. Nesse ponto, onde a severidade do sofrimento dessa paciente alcançou o ápice, ela desistiu dos tratamentos convencionais. Ela parou arbitrariamente, não recomendo a você fazer isso. Sempre volte no médico para falar, olha, não está dando certo esse remédio, eu preciso mudar o remédio ou seguir uma outra linha, o que o senhor recomenda, nunca tire um remédio. Ela correu grande risco tirando o remédio arbitrariamente. Ela desistiu do tratamento conservador, do tratamento convencional, abortou completamente o uso de medicação, começou a sofrer bastante com a dor de cabeça novamente, mas durante o dia ela já começava a funcionar. Quando ela chegou no consultório, que a gente avaliou, e dos mais de 300 tipos de dores de cabeça reconhecidos pela Sociedade Internacional, ela tinha 2 tipos de dores de cabeça detectáveis. Ela tinha uma dor de cabeça que a gente chama de cervicogênica, que é uma dor de cabeça influenciada pelo pescoço, e nenhum profissional anteriormente investigou o pescoço dela. E ela tinha uma dor de cabeça do tipo tensional, que é uma dor de cabeça gerada por uma tensão muscular exacerbada da musculatura temporomandibular, da musculatura do pescoço, do trapézio, do econ, esse músculo feio aqui, ó, que a gente chama esternocleidomastoide. E é impressionante, a gente escolheu um movimento para o pescoço dela, onde ela fica com a cabeça fora da maca, pendurada, 3 minutos, 5 vezes no dia. Ela começou a fazer isso na sessão e saiu da sessão 90% melhor. No segundo atendimento, além da técnica evoluída desse despencar da cabeça fora da maca, utilizamos uma técnica de inibição muscular no trapézio, onde ela mesma deitava de lado e empurrava o cotovelo para frente e ela começava a inibir essa musculatura aqui que estava extremamente tensa. Na terceira consulta, nós rastreamos eventos de vida desencadeadores de estresse. Caio, que diabo é isso? Vou te explicar agora. Na terceira consulta, a gente fez uma linha do tempo dos acontecimentos da vida dela, das relações interpessoais, das situações no trabalho, do contexto laboral dela. E a gente, na linha do tempo, encontrou um evento de vida desencadeador de estresse. Essa paciente perdeu o marido há 15 anos atrás, quando a dor de cabeça começou a exacerbar. Olha que louco. Há 15 anos atrás, ela desencadeou um problema por não viver as fases do luto. Às vezes, a gente está na fase de negação sem acreditar que aquilo aconteceu com a gente. Às vezes, a gente está na fase de barganha, questionando a Deus sua existência e questionando a Deus por que comigo? Por que comigo?
Às vezes a gente está numa fase de raiva. E essa fase precisa ser respeitada porque toda emoção tem sua função. A gente pode transitar nesses ciclos até chegar na fase de aceitação de uma dor que nunca vai sumir. Ela vai atenuar quanto mais aceitação essa paciente tiver. Você acha que esse trabalho terminou comigo? Esse trabalho foi encaminhado para uma psicóloga. A psicóloga era especialista na terapia cognitivo-comportamental e durante 2 meses de tratamento comigo, e no meio desses 2 meses ela começou a aceitar a terapia e fazer a terapia, essa paciente ficou 90% melhor com o tratamento. Ela nunca mais teve dor de cabeça? Claro que não, ela ainda tem dor de cabeça, mas numa intensidade muito menor e numa frequência muito menor. E o melhor de tudo, livre de medicações. Estou dizendo que vai ser o seu caso? Definitivamente não. Mas estou abrindo a luz do fim do túnel para você entender que é possível através desse relato de caso. E não ache por aqui que só porque eu falei de dor de cabeça, esse problema se restringe à cabeça. Todos nós que temos dor há mais de 3 meses temos problemas nas áreas de sensação, emoção e pensamento. E somente o fisioterapeuta que é especialista em dor vai ser capaz de rastrear o seu contexto para entender todas as influências possíveis no tratamento da sua dor. Enquanto você continuar procurando por especialistas, julgando que você sabe o que você precisa e não o profissional que te avaliou, você vai continuar fadado ao fracasso terapêutico na dor crônica. Esse fracasso vai gerar um acúmulo de frustrações. E esse acúmulo de frustrações, infelizmente, vai perpetuar a sua dor. Eu espero que você tenha sido ajudado com esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Me segue no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e YouTube. Se você está assistindo isso no YouTube, clica aqui no botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações, que isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas que sofrem com dor crônica. E de repente, por causa de um clique que não perde menos de 1 segundo para você fazer, a gente consegue tirar uma pessoa com a severidade do sofrimento lá em cima de uma cirurgia ou de uma medicalização desnecessária. Entenda a importância do seu clique e ajude esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Um grande abraço, movimento é vida.